Olá, pessoal, dando prosseguimento. Hoje é a nossa aula 14 da disciplina de Físico-Química 1 e hoje vamos falar um pouquinho sobre variações de entropia em alguns processos ou algumas reações, ou em algumas condições específicas. Então, a gente vai entrar em detalhes sobre entropia em determinados processos. Então, olha só, como é que a gente pode definir, além da definição clássica de entropia, a variação de entropia de um sistema pode ser definido como a entropia total, a variação de entropia total vai ser igual à variação de entropia do sistema mais a variação de entropia da sua vizinhança. Tá? Então, a gente pode fazer essa combinação para se chegar no valor de variação de entropia total. E aí, se a gente considerar o universo como um sistema isolado, podem ocorrer dois tipos de processos, aonde a variação de entropia total do processo é maior do que zero, ou seja, o processo é reversível, indicando que ele está no equilíbrio, ou a gente pode ter um outro tipo de processo onde a variação de entropia total do processo é maior ou igual a zero, onde a gente indica que o processo é um processo espontâneo. Tá? Então, como é que a gente... E levando em consideração que a variação de entropia total é a somatória da entropia do sistema, a variação de entropia do sistema e da vizinhança, a gente pode observar esses dois tipos de situações. E levando em consideração que a vizinhança, que é um conservatório de calor, a gente pode considerar assim, ela se mantém em equilíbrio interno, qualquer que seja o processo sofrido pelo sistema. Tá? E aí, a quantidade de calor transferida de forma reversível para a vizinhança, nessa determinada situação, a gente pode calcular como? A partir da entropia. Então, a variação de entropia da vizinhança, que a gente está agora focado em entender um pouquinho sobre o que acontece com a vizinhança, a variação de entropia da vizinhança vai ser igual a quem? A integral em relação ao calor, nesse processo aqui reversível relacionado à vizinhança, dividido pela temperatura da vizinhança. Então, fazendo essa dedução aqui, a gente tem que vai ser 1 sobre T da vizinhança, já que a temperatura se mantém constante ao longo do processo, em relação à derivada parcial de Q, que a gente vai ter então que a variação de entropia na vizinhança é exatamente o calor relacionado àquela vizinhança dividido pela temperatura, tá? Na qual aquela vizinhança está submetida. E aí, se a gente calcula o calor da vizinhança, o calor do sistema vai ser exatamente igual, mas com sinal oposto, tá? Então, a gente teria essas duas situações. Agora, lembrando que a entropia é uma função de estado, Então, ela, independente de como foi o processo, o que importa é o estado final e o estado inicial. Então, olha só, vamos lembrar do caso do nosso gás ideal, e aí, aonde a gente quer calcular a entropia em dois caminhos diferentes indicados na figura aqui, uma figura que a gente já viu em aulas passadas. Então, eu quero saber qual é a entropia em dois estados, em dois caminhos, Se eu partir do início e tomar esse caminho A e chegar no fim, ou se eu pegar o caminho B, depois de B a C, eu chego no mesmo estado final, Para provar, então, que a entropia é uma função de estado. Então, não importa se eu for pelo caminho A ou se eu for B mais C, eu chego no mesmo estado final a partir do mesmo estado inicial. Tá? Então, a gente vai mostrar para vocês aqui algumas deduções e mostrar que no final a gente chega no mesmo resultado. Tá? Só lembrando que o caminho A é uma expansão isotérmica reversível, O caminho B é uma expansão adiabática reversível e o caminho C é um aquecimento reversível a volume constante. Então, esses dados são importantes para as nossas considerações na hora das deduções. Tá? Então, vamos lá. Primeira situação, caminho A. Então, lembrando que o caminho A é a expansão de um gás perfeito.
tá? Então, expansão de um gás perfeito, a gente tem o quê? Variação de entropia é igual à integral do calor dividido pela temperatura do estado 2 ao estado 1, tá? Lembrando que, se o gás é ideal, a gente pode considerar a derivada parcial do calor como nRT sobre V dV, tá? Isso para um gás ideal. E se a gente substituir isso daqui na equação de entropia, então qual que é a variação de entropia no caminho A? Então é exatamente, né, a integral do calor dividido pela temperatura, mas quem é o calor? É nRT sobre V dV, substituo aqui, né, colocando o que é constante para fora e fazendo as devidas, né, transformações, a gente tem que a entropia, a variação de entropia no caminho A é exatamente igual a quem? NR do volume 2 dividido pelo volume 1, ou seja, né, volume final dividido pelo volume inicial. Então, para uma expansão de um gás perfeito, que seria o caminho A, qual é o cálculo de entropia, de variação de entropia? NR do volume final dividido pelo volume inicial. Então, caminho A, ΔS, não é uma expansão? Se é uma expansão, o volume final, se o gás expande, o volume final é maior do que o volume inicial. Consequentemente, né, se o volume final é maior do que o inicial, o que a gente tem? ΔS maior do que zero. Então, o que era esperado, já que ocorre um aumento da desordem causado durante esse processo de expansão, né? Então, isso é uma prova dos 9, quando a gente faz cálculos de entropia, é avaliar macroscopicamente o que está acontecendo no processo. Então, se é uma expansão, intuitivamente nos leva a crer que tem um aumento de desordem. E é exatamente ΔS maior do que zero, então se aumenta a desordem, o valor de entropia tem que ser maior do que zero, tá? Agora, vamos imaginar o outro processo. Eu quero sair do meu estado inicial e chegar no meu estado final, mas só que agora percorrendo o caminho B e depois o caminho C, né? Então, primeiramente, vamos ver o que acontece no caminho B. É uma expansão adiabática. Se vocês lembrarem das aulas iniciais, o que quer dizer adiabática? Não troca calor, né, com a vizinhança, esse sistema. Então, a derivada parcial do calor, né, é igual a zero. Então, se a gente for calcular a variação de entropia desse processo no caminho B, essa variação de entropia é exatamente zero, tá? Então, não tem esse processo de aumento ou diminuição de entropia. Caminho C, o que acontece no caminho C? No caminho C, a gente tem o seguinte, ó, não é um aquecimento, né? Se a gente lembrar da figura do gráfico, é um aquecimento. Então, a gente tem o quê? Que entropia é igual ao calor, né? Derivada do calor dividido pela temperatura, né? Onde eu tenho uma temperatura 1 e 2. E eu posso considerar esse calor como CV dt. E aí, fazendo aqui, dividindo por T, eu vou ter essa variação aqui, invertendo o sinal porque eu troco, né, os limites aqui de integração. Então, para o caminho C, a variação de entropia é exatamente igual a quem? Menos a integral de T2 a T1, CV dividido por T, dt. Então, para uma expansão adiabática de um gás ideal, se a gente considerar isso, a gente pode chegar na equação que CV de T dividido por T dt é igual a menos NR, né? Integral de 1 sobre V dV, que vai ser a mesma coisa aqui, menos NR ln do volume final dividido pelo volume inicial. Então, para o caminho C, o que a gente tem é exatamente isso. A variação de entropia é igual a menos NR ln de V2 sobre V1, tá? E a variação total da entropia do caminho B mais C, então vai ser o quê? A entropia do B mais a entropia do C. Como a entropia do B é zero, esse caminho BC, a variação de entropia do caminho total vai ser igual exatamente a NR ln de V2 sobre V1, tá? Então, e como esperado, se a gente comparar a variação de entropia do caminho A e a variação de entropia do caminho BC, é exatamente igual,
né? Então, a variação da entropia no caminho A, ó, é NR ln de V2 sobre V1, que é exatamente igual à variação de entropia desse caminho, dessa somatória de B e C, tá? Mostrando que a entropia é uma função de estado, ou seja, eu fui pelo caminho A, cheguei no valor de entropia. Se eu for pelo caminho B mais C, eu chego no mesmo valor de entropia. Então, o que influencia, né, o cálculo de entropia é o quê? O estado final e o estado inicial, independente do caminho que a gente escolher, tá? Vamos pensar agora num cálculo de entropia para um sistema que está isolado por meio de paredes adiabáticas, ou seja, não há transferência de calor, tá? Então, se não há transferência de calor, é um processo adiabático, a derivada do calor parcial é igual a zero, né? E se eu considerar que isso tudo está ocorrendo no vácuo, a pressão externa também é igual a zero, ou seja, a derivada do trabalho também é igual a zero. E aí, lembrando lá da primeira lei da termodinâmica, que energia interna é a soma do calor mais o trabalho, e isso aqui é zero e é zero, então a variação da energia interna nada mais é do que a energia final menos a energia inicial, tá? E aí a gente tem que, para duas temperaturas iguais, a gente tem um valor de energia interna para o gás ideal. Então, vamos considerar essas condições para a gente continuar com as nossas conclusões aqui. Então, se a gente considerar que a entropia varia com a temperatura, a gente vai ter, né, que dU é igual a TdS menos PdV, tá? E aí, o que a gente pode fazer? Que pela equação fundamental da termodinâmica, a gente pode chegar na seguinte conclusão, que a variação de entropia vai ser a entropia na temperatura 2 menos a entropia na temperatura 1, tá? Ou a gente pode definir como vai ser a integral, né, desse intervalo de temperatura, CV dt sobre T. Isso nessa condição de volume constante, tá? Então, a gente chegou nessa conclusão. E outra situação que a gente pode encontrar seria o quê? Encontrar a entropia de um processo de transição de fase. Como é que a gente calcularia essa variação de entropia durante uma transição de fase, tá? Então, como ocorre uma modificação do grau da ordem molecular quando uma substância se congela ou se vaporiza, espera-se que essa transição também seja acompanhada por uma variação de entropia. Então, se eu tenho uma substância que congelou ou que virou vapor, as moléculas ali, né, mudaram o seu arranjo, a sua organização, então, consequentemente, espera-se que o valor de entropia também mude, tá? Então, vamos ver como a gente pode calcular isso. E se a gente considerar pressão, esse processo todo acontecendo a pressão constante, a gente define que o calor vai ser igual a um ΔH de transição de fase, tá? Então, definindo, né, um cálculo para essa variação de entropia para uma transição de fase, a gente pode calcular como essa entalpia de transição de fase dividido pela temperatura onde tudo está ocorrendo, tá? Então, se eu quiser descobrir a variação de entropia durante uma transição de fase, eu preciso saber da variação de entalpia e da temperatura que esse processo está ocorrendo, tá? E se a transição, né, de fase é exotérmica, então lembrando que exotérmica, o ΔH é negativo, é menor do que zero. Então, se é negativo aqui, a entropia também vai ser negativa. E lembrando que para processos espontâneos, ΔH é maior ou igual a zero. Então, olha só, se o ΔH é negativo, a entropia é negativa, e mostra exatamente que, por exemplo, isso ocorre em situações, né, de congelamento ou condensação, ou seja, congelamento, a substância está saindo de um estado líquido e virando sólido. Esse processo não tem desordem, né? Não tem aumento de desordem, tem diminuição, tem aumento de organização das espécies, das moléculas. Então, consequentemente, a entropia diminui,
tá? Então, isso é condizente com processos exotérmicos. Já se a transição é endotérmica, o ΔH é maior do que zero, então se o ΔH é maior do que zero, automaticamente a variação de entropia é maior do que zero. E a gente observa isso, por exemplo, no processo de fusão. Então, numa fusão, eu tenho a substância no estado sólido se transformando em líquido. Então, automaticamente a gente consegue, né, imaginar essa desorganização das moléculas. Então, se o ΔH é positivo, automaticamente o ΔS vai ser negativo, indicando um aumento da desordem no sistema, tá? Outra situação que a gente pode encontrar, um caso onde há variação de entropia com a temperatura. Então, como é que a gente faz esse cálculo de entropia de um sistema numa temperatura final, conhecendo a entropia na temperatura inicial e também o calor trocado para provocar essa variação de entropia. Então, num caso desse tipo, aonde eu quero saber a entropia do sistema numa temperatura X e eu sei a entropia desse sistema numa outra temperatura, né? Então, como é que a gente calcula isso? A gente pode usar essa fórmula que vai indicar que a entropia na temperatura final é igual à entropia na temperatura inicial mais a integral de dQ sobre T da temperatura final à temperatura inicial, tá? Então, ó, a partir da capacidade calorífica também, a gente consegue calcular essa entropia nessa nova temperatura, tá? Então, sabendo que o calor, a derivada do calor é igual a Cp dt, como eu disse que a pressão constante é Cp, eu posso substituir aqui dentro, né? E a nossa equação vai ficar a entropia na temperatura final é igual a entropia na temperatura inicial mais a integral de Cp dt sobre T, tá? E aí a gente pode, né, ter essa expressão final aqui, aonde a gente vai ter que a entropia na temperatura final é igual a entropia na temperatura inicial mais Cp ln de temperatura final dividido pela temperatura inicial, tá? Então, esse é um outro caso que pode ocorrer, aonde você tem a entropia numa determinada temperatura, quer saber numa temperatura final e tem como dado também a capacidade calorífica. Então, a gente usa essa expressão aqui para cálculo de entropia, tá? Aqui tem um exemplo, né, de cálculo para a gente imaginar como proceder. Então, olha só, o que quer saber? Determine a variação total da entropia para o seguinte processo, considerando o mol de hélio. Então, olha só, eu tenho duas situações. O hélio a 298 Kelvin e 1,5 atm, e esse hélio passa para 100 Kelvin e 15 atm. Então, como é que eu calculo a entropia, né? A variação de entropia para esse processo aqui. Eu diminuo a temperatura e também aumento a pressão. Então, a gente vai trabalhar em duas etapas. E foi dado para a gente como informação que a capacidade calorífica do hélio é 20,78 kJ/mol. E assumindo que o hélio atua idealmente, tá? Então, primeira etapa, vamos considerar temperatura igual, né? O hélio é 298 Kelvin. O que está mudando é a pressão. Ele está aumentando a pressão de 1,5 para 15 atm, tá? Como é que a gente trata esse tipo de condição? A gente utiliza, ó, que a variação de entropia nessa condição, em mesma temperatura e aumentando a pressão, a gente tem essa expressão aqui, menos NR, ln da pressão final sobre a pressão inicial, tá? Então, a gente tem o número de mols que ele deu, 1 mol, o R utilizando 8,314 e a pressão foi o quê? Pressão final 15 atm dividido por 1,5 atm. Fazendo esse cálculo, a gente tem que essa variação durante esse processo, né, de temperatura constante aumentando a pressão, a variação de entropia é menos 19,1, tá?
Segunda etapa do problema. Tá bom, vamos então agora fixar a pressão e vamos mudar a temperatura, ou seja, diminuir a temperatura de 298 para 100. Então, aqui nesse caso, a gente usa então que a capacidade calorífica vezes o ln da temperatura final sobre a temperatura inicial. Então, aqui no caso, para 1 mol, capacidade calorífica, a temperatura final é 100 e a temperatura inicial 298. A variação de entropia, então, deu menos 22,7. Aí, o processo todo, então, é a somatória dos dois valores, da primeira etapa, mais o ΔS da segunda etapa, que gerou, então, um ΔS total de menos 41,8 joules por Kelvin. O que nos indica que, já que é uma variação negativa, durante esse processo de diminuir a temperatura e aumentar a pressão, a gente teve uma diminuição da desordem. Por quê? Porque o valor de ΔS foi negativo. Então, já que está relacionado entropia com desordem, então a gente teve, durante esse processo todo, uma diminuição da desordem molecular do processo, tá? Então, por hoje era isso. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre entropia absoluta e a terceira lei da termodinâmica.